Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos. E nós estamos estudando o nosso primeiro trimestre de 2023, ocasião em que estamos estudando o livro dos Salmos. Chegamos, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a lição de número 11, com o título A Recompensa daquele que confia em Deus. E nós temos aí a leitura bíblica e um Salmos de número 37, que é o texto base do nosso estudo nesta oportunidade. A leitura bíblica está sugerida do verso 1 até o verso 11. Eu vou fazer essa leitura quando chegarmos aí a abordar o primeiro tópico, então, e depois estarei lendo também os demais textos juntamente com vocês. O nosso texto áureo está no verso de número 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Temos o sumário da nossa lição, com uma introdução, os 3 tópicos que seguem: exortação ao justo para não ter inveja do ímpio, os 11 primeiros versículos, a diferença entre o justo e o ímpio, verso 12 até o verso 34, e por fim, 2 testemunhos de Davi, versos 35 até o verso 40, e a nossa conclusão. Na nossa introdução, nós temos o Salmo 37, é um dos exemplos mais ilustrativos dos salmos sapienciais. O propósito do seu autor, o rei Davi, é instruir o povo de Deus a respeito do problema do mal. Um tema que, de certo modo, está implícito no já estudado Salmo 15, mas que ali é considerado como um tema resolvido, sobre o qual resta determinar quem habitará o verdadeiro tabernáculo de Deus. No presente salmo, porém, a questão em pauta é como a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos no presente estão de acordo com a justiça e providência de Deus. Como ambas essas condições devem ser julgadas não à luz do presente, mas do que está reservado a cada um segundo as suas obras. E como, portanto, o povo de Deus não deve duvidar da bondade de Deus, nem murmurar da sua sorte, nem invejar a sorte dos malfeitores. Muito bem. Os Salmos de número 37, ele é um clássico exemplo realmente para nós, quando temos que estudar estas diferenças existentes entre o justo e o ímpio, principalmente aqui no que diz respeito ao justo ficar observando a prosperidade aí dos ímpios.
E na nossa introdução, já chamamos a sua atenção aqui para o detalhe desses dois contextos aqui, como que eles aparecem aí na justiça e na providência de Deus. Essas duas condições aqui, ou situações, elas devem ser julgadas não à luz do presente como lido, mas também pensando num futuro bem próximo, que vai ser quando o Senhor tiver que julgar vivos e mortos. E daí então que nós vamos ver onde é que os ímpios vão aparecer, tá bom? Então fique bem atento ao desenrolar da lição. Vamos chamar sempre a atenção dos nossos alunos para esse detalhe. Nosso primeiro tópico, exortação ao justo para não ter inveja do ímpio, baseado aí no verso 1 até o verso 11, e nós vamos fazer a leitura desse texto agora. Diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui está o texto, e em o nosso comentário, no primeiro parágrafo da nossa lição no material de classe, nós lemos o seguinte: o salmista ele começa exortando-nos quanto às duas atitudes em relação à prosperidade ou sucesso e bem-estar dos ímpios, que devem ser evitadas. A primeira, na frase, não te indignes por causa dos malfeitores, diz respeito ao sentimento de indignação, não com o pecado ou a injustiça em si mesmos. Aborrecer o mal é uma virtude, conforme já vimos, louvada no Salmo de número 15, mas sim como o fato de um malfeitor prosperar em seu caminho e não ser punido imediatamente pelas suas obras más, o que equivale a murmurar contra a providência divina. Do mesmo modo, a segunda atitude expressa na frase nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, também não diz respeito à iniquidade propriamente, mas sim à prosperidade, em qualquer sentido, de que os tais usufruem no presente, como se as coisas que constituem a prosperidade ou a adversidade de alguém fosse mais importante ou de maior valor aos olhos de Deus do que a prática da justiça e a aversão à iniquidade. Pois bem, vamos entender claramente o que nós acabamos de ler aqui. Então, a exortação do salmista contra duas atitudes. De quem? Atitudes daquele que é justo em relação à prosperidade ou sucesso e o bem-estar dos ímpios, que devem ser evitadas. Onde que está o foco do justo? Então, nós acabamos de ler que ele
não está aí aborrecendo o mal, né? No caso da frase, não te indignes por causa dos malfeitores, não quer dizer que você não é para ficar indignado com comportamento pecaminoso do ímpio. E até no contexto do Salmo, existe uma indignação por parte de alguns justos, e é o que o salmista está aqui exortando contra esse tipo de atitude. Essa indignação do justo, na realidade, não é porque o ímpio está cometendo pecado, não é porque o ímpio está cometendo abominação diante dos olhos de Deus. Não, ele está indignado contra a sua prosperidade, contra o seu sucesso, contra o seu bem-estar. O justo está incomodado de que ele, que serve a Deus com integridade, com sinceridade, em verdade, ele está fazendo uma comparação e percebendo que ele não prospera tanto. E daí então a sua indignação em relação ao malfeitor aí, ou então a esse grupo de pessoas. Então, o parágrafo nos chama a atenção exatamente nisso aqui, e é um ponto muito importante, professor, para a gente ficar atento aqui e destacar na nossa sala de aula. Com que as pessoas estão indignadas contra os malfeitores? Com atitude pecaminosa? Não. Com a prosperidade. Ora, aí não agrada a Deus. A segunda que nós aqui lemos, que o salmista exorta a atenção do justo, também não diz respeito à iniquidade propriamente, mas sim à prosperidade em qualquer sentido de que os tais usufruem no presente. Então eles estão indignados com isso, como que se isto fosse agora uma bênção da parte de Deus sobre a vida do ímpio e uma correção sobre a sua vida do justo, né? Sobre a vida do justo. E o justo aqui, novamente, destacado na última frase, eles não estão aí destacando a atitude errônea ou pecaminosa desse grupo de pessoas, a sua iniquidade, e aos olhos de Deus não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a prosperidade, como se isso fosse mais importante diante dos olhos de Deus. Não. Diante dos olhos de Deus não é aquele que tem valor diante dos olhos do Senhor, aquele que está prosperando, aquele que está ficando rico ou milionário. Não, não é isso que tem valor diante dos olhos do Senhor. O que tem valor diante dos olhos do Senhor é aquele que tem aversão à iniquidade, não aquilo que os homens ímpios têm nas mãos. Então vamos prestar bastante atenção nessa nossa lição e no contexto do Salmo 37 para chamarmos a atenção dos nossos alunos e qual que é o verdadeiro alvo desta indignação. Então, repito, se eu estiver indignado contra um ímpio, contra um malfeitor, pelas suas atitudes pecaminosas, é isso mesmo. Salmo 15 que nós estudamos. Agora, se nós estamos preocupados com a sua prosperidade, com o seu crescimento, com o seu avanço, e nós não conseguimos alcançar as mesmas coisas, bom, aí então nós vamos ser corrigidos pelo Senhor por meio desse estudo que ora nós estamos fazendo. O nosso segundo parágrafo está escrito o seguinte: segue-se a razão deste conselho, resumida em poucas palavras, mas suficiente para chamar nossa atenção para a eternidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O ímpio não é apenas uma recordação de que, seguindo a natureza geral de tudo o que sucede debaixo do sol, o homem e toda a sua glória passarão como a erva e sua flor. Um texto aí de Isaías, para você estar lendo depois também, a carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 24, tudo tratando aí desta vaidade humana. Ela vai passar. E a vida e tudo aquilo que o homem possuir e entesourar aqui nessa terra, ele vai ter que deixar. Tudo isso deixará de existir.
Mas esta comparação do ímpio a uma planta de pouca duração significa que na perspectiva eternidade ele será julgado não pelos benefícios que lhe tenham caído em sorte, de acordo com a misericórdia e providência divina, mas sim pelas suas obras, as quais, por serem más, demandam a sua condenação eterna. Em vista da iminente destruição que paira sobre os ímpios, não há por que se indignar com sua aparente impunidade atual, tampouco com a prosperidade sobre a qual eles se escondem e se enganam. Olha aqui, parágrafo, principalmente nessa última parte aqui, extraordinário para nós, tá certo? Os ímpios, lá no final de tudo, eles serão julgados pelo quê? Pelo que eles possuem, pela sorte que eles tiveram, ou então serão julgados pelas suas obras? Mesma coisa o justo. O justo será ali aceito pelo Senhor, porque ele foi apenas pobre, não prosperou, não cresceu tanto quanto os ímpios? Também não. Todos serão julgados pelas suas obras. Então, vamos prestar bastante atenção nisso aqui. A prosperidade do ímpio, a vida regalada que ele tem no presente, isto não vai livrá-lo da condenação eterna. Então, colocando isso na balança, o que é mais importante para nós? Ora, é estar bem diante de Deus e não bem diante dos homens. Isto não quer dizer que o justo não possa prosperar, que o justo não possa ter riqueza. Não é isso que está sendo discutido. Há muitos justos que são ricos, que são milionários. O que está sendo discutido é quando o justo não consegue a prosperidade e ele começa a fazer esse tipo de comparação material com a vida do ímpio. Aí não tem jeito. O ímpio, futuramente, ele vai perder. Agora parece que ele está ganhando, mas lá na frente ele vai perder. Enquanto que os justos, agora parece que está perdendo, mas lá na frente vamos ganhar. Então, é aqui que está o ponto-chave do nosso estudo. No nosso terceiro parágrafo, a respeito da exortação ao justo para não ter inveja do ímpio, lemos o seguinte: a atitude contraposta a que se deve evitar é proposta, então, nas expressões seguintes: confiar no Senhor é crer que Ele é bom e justo, e por isso nunca desampara aqueles que o temem. Nenhuma adversidade podendo abalá-los, mas antes estarão sempre seguros em suas consciências, certos de que o Senhor recompensa aqueles que fazem o bem. Então, preste bem atenção. Embora os outros estejam prosperando, mas de repente estão fazendo de forma errada e fazendo sempre o mal, até mesmo para o justo. Enquanto que o justo, ele não prospera tanto, mas sempre tem prazer nas coisas boas, nas coisas de Deus. Ao invés de questionarmos e murmurarmos contra a providência divina, sobre a qual até os ímpios podem ser agraciados com benesses materiais, devemos nos deleitar no Senhor e entregar os nossos caminhos a Ele, no sentido de nos alegrarmos e nos contentarmos com tudo o que nos sucede, pois mesmo as adversidades redundarão, eventualmente, em nossa plena satisfação e realização espiritual, desde que não recusemos os caminhos de Deus, mas antes submetamos os nossos caminhos à sua vontade, à vontade de Deus. Há muitos na face dessa terra que o Senhor tem prosperidade, que o Senhor tem bênçãos materiais. Estou falando agora dos justos, né? Tem bênçãos materiais para eles, e muitas. Outros viverão uma vida, no que diz respeito à prosperidade, uma vida mediana. Ainda outros viverão, de repente, no sentido material, em pobreza.
Porém, tanto um grupo quanto o outro, de justos que eu estou considerando aqui, o mais importante de tudo é a presença de Deus, é o caminho entregue ao Senhor, é a confiança no Deus Todo-Poderoso, sabendo que Deus está cuidando de nós, seja com muito, seja com médio, seja com pouco, nós sempre temos a presença de Deus em nossas vidas, nas nossas caminhadas. E aqui o nosso Deus é o Deus da providência. Então o primeiro ponto é confiar no Senhor e entregar a Ele verdadeiramente o caminho. Depois nós lemos: descansa no Senhor, espera nele. Reforça as exortações anteriores, pois aquele que confia e se deleita em Deus estará tranquilo e em paz, para não se inquietar com a aparente segurança dos ímpios, sabendo que no final até o homem de astutos intentos será desarraigado da terra e a justiça se manifestará e prevalecerá. Descansar em Deus é não dar lugar à ira, vingança e violência de que os ímpios se valem para alcançar os seus desejos, é saber que a justiça pertence a Deus e que Ele não falhará em cumpri-la. Então fica aqui esta exortação ao justo para não ter inveja do ímpio, confiar no Senhor, deleitar em Deus. É possível deleitar no Senhor em todo tempo. Essa é a recomendação. É por isso que você não deve ficar pautando aí a sua vida com pessoas ímpias. O nosso referencial sempre vai ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o referencial. Então, como diz o texto bíblico, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, quando nós tirarmos os olhos do Senhor e ficarmos olhando para a prosperidade dos ímpios, aí nós estamos arriscando a nossa caminhada, a nossa confiança, a nossa dependência, o nosso descanso. Perceba que quem tem esse tipo de atitude de ficar observando a prosperidade dos outros, não consegue descansar, não consegue repousar verdadeiramente em Deus, porque quer ter o que os outros têm, quer alcançar o que os outros alcançam, não consegue se contentar com aquela medida que Deus distribuiu a cada um. Então que nós venhamos ter confiança no Senhor e não ficar aí nos comparando, principalmente com pessoas ímpias. Essa comparação, ela não é ideal nem entre justos e justos, porque pode acontecer. No meio do povo de Deus, eu já falei, vou repetir, acontece de alguns terem muita coisa, Deus dá em abundância, outros têm uma certa quantidade média e outros têm pouco, materialmente falando. E daí o próprio justo começa a se comparar com o outro, achando que Deus tem alguns filhos privilegiados, não é verdade? Deus faz acepção de pessoa. Não, a Bíblia diz que não, Deus não faz, tá bom? Deus não faz. Agora, se entre justo já não é o recomendável você ficar se comparando, mas sim se contentar com aquilo que o Senhor te deu, ao ponto de então se livrar da murmuração contra o Senhor, porque murmuração nada mais é do que uma reclamação descabida contra Deus. Eu olhar para você e imaginar, o meu irmão tem um carro zero e eu tenho um carro do ano 95. Por quê? Eu sou pregador, eu sou ensinador e o irmão simplesmente só vai na igreja. Misericórdia, né, irmãos? Isso não pode acontecer. Agora, se entre justos Deus não se agrada de tal comportamento, imagina pautar a nossa vida com a vida de ímpio, que não tem nenhum compromisso com Deus. Então fica aqui para nós realmente esta exortação do primeiro tópico. Vamos passar para o segundo. A diferença entre o justo e
o ímpio agora. Verso 12 até o verso 34. Vamos colocar aí na tela para você acompanhar esta leitura bíblica. Leio. O ímpio, ele maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os retos, os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a medicar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal, faz o bem, e terás moradas para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. No segundo tópico, portanto, a diferença entre o justo e o ímpio, a parte mais extensa do Salmo delineia vários contrastes entre a conduta do justo e do ímpio, apontando as consequências eternas de ambos os caminhos, ao mesmo tempo reforçando o propósito do Salmo de explicar a vaidade da aparente prosperidade do ímpio e do eterno e imutável favor de Deus sobre o justo, mesmo estando esse sob a adversidade no presente, e que por isso a condição atual do ímpio não deveria ser motivo de surpresa e indagação aí por parte dos fiéis. O salmista considera como o ímpio é hábil em maquinar o mal, especialmente para prejudicar o justo, de cuja paciência e humildade se aproveita. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes, puxaram da espada, entesaram o arco, toma emprestado e não paga, empresta o justo e espreita o justo e procura matá-lo. Essa atitude pode parecer legítima no conceito do homem natural, que acredita que o mundo pertence aos astutos, aos espertos. Contudo, nenhuma artimanha contra os justos mudará o fato de que, ainda um pouco, e o ímpio não existirá. O próprio Deus, como diz o texto sagrado, vê os esforços dos malfeitores como algo vão, inútil, em razão da iminência da perdição reservada como paga pelas suas obras. Então fica aqui para nós esta lição. Lembre-se bem, o justo pode ter uma certa tranquilidade
e a bênção, né? Umas benesses aqui na terra. E às vezes até espreitando o justo, armando laço, indo contra. Tudo isso ele pode, por um certo tempo, prevalecer. Mas a orientação para nós aqui é sempre: nunca paute as bênçãos, o favor de Deus no presente. O cristão, o ímpio, ele desconsidera todas essas coisas aqui. Para ele não haverá juízo, para ele vivamos hoje, morramos amanhã e vai acabar, embora ele seja conhecedor, sim, dos textos bíblicos. O ímpio é aquele que conhece e não quer cumprir. Então, faz-se de desentendido, mas ele sabe sim o fim das coisas. Agora, o justo, você tem que ter essa confiança e ter esse descanso no Senhor, que lá na frente nós vamos nos alegrar, nós vamos ver a justiça de Deus se cumprindo, não na condenação simplesmente das pessoas, mas realmente que nós vamos ver cumprir ou ter cumprido tudo aquilo que nós pregamos, ensinamos e esperamos receber de Deus. Então, não vamos para esse lado aí, de muitos dizendo: o mundo é dos espertos, né? O mundo não é dos espertos. Talvez as coisas materiais até sejam, mas estão desconsiderando o melhor que está por vir, que é a eternidade. Então vamos lembrar sempre do ensino de Jesus, que recomendou entesourar lá no céu, onde a traça aí não vai corroer, tá bom? O ladrão não vai minar, do que ficar juntando aqui na terra, onde aqui nós corremos o risco de perder todas as coisas e aí ficar indignado, tá bom? Vamos sempre estar na presença de Deus e desfrutando da sua graça maravilhosa. Continuando, no nosso segundo parágrafo agora, desse tópico, a diferença entre o justo e o ímpio, a reflexão seguinte: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, confirma que o salmista não vê a prosperidade material como sinal de aprovação divina. Deus criou tanto o pobre quanto o rico. Contudo, tanto um quanto o outro podem ser verdadeiramente prósperos se, seja no muito ou no pouco, for o Senhor que os sustenta. O fruto dos seus dias de obediência e paciência, e não sua riqueza acumulada, redundando em uma herança eterna, não sendo envergonhados na adversidade e aprendendo a se contentar com a porção que o Senhor lhes distribuir a cada dia, e inclusive sempre tendo que repartir com o próximo. Aqui cabe destacar que há uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. Riqueza é acúmulo das coisas materiais e às vezes faz com que o coração do homem seja avarento e fique preso então a essas coisas, dependentes dela, de modo que se lhes faltar, ele fica apavorado e quer até tirar a própria vida. Agora, a prosperidade não. A prosperidade é a satisfação em Deus, é realmente deleitar no Senhor, é confiar em Deus, é depender de Deus, é entregar o caminho ao Senhor. Isto é a verdadeira prosperidade. E daí, uma pessoa, para viver a verdadeira prosperidade, ela pode ser milionária, bilionária, ela pode ser rica, como também pode ser pobre, materialmente falando. Mas aí na presença de Deus, tanto um grupo quanto o outro que eu acabei de citar, vai ter deleite no Senhor, vai ter prazer, satisfação, vai poder deitar na cama, pôr a cabeça no travesseiro e verdadeiramente repousar. E se porventura a bolsa de valores despencar, ele não está preocupado com isso, porque o seu coração não está posto nestas coisas, está em Deus, a segurança é Deus, a prosperidade é Deus. Esta é a grande diferença daquele que está no verso 5 deste Salmo 37. O nosso terceiro tópico, agora nós temos
dois testemunhos de Davi, o verso 35 até o verso de número 40. Aí no material de classe, no PDF, ficou registrado dessa forma também, mas coloque, eu acho que aí no material de classe está até 37, né? Do 37 ao 40. Risca aí, é a partir do 35 que nós vamos ler. Vamos lá, verso 35. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Noto o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Antes de fazer a leitura do parágrafo, eu quero fazer a seguinte observação aqui no texto com vocês. Olha só, o verso 35 trata do ímpio, viu o ímpio com grande poder, está aí. O verso 37, agora o homem sincero, note o homem sincero. Agora, olha para o 38, quanto aos transgressores, e o 39 e 40, fala do justo. Então, preste atenção nessa separação dentro do texto, que é característica dos salmos, tá bom? Nós estudamos lá na lição primeira. Então, nós temos o verso 35 e o verso 38 relacionado aí com ímpio, com transgressores. E os outros versos em relação aos justos. O parágrafo, nós lemos, além dos assuntos já destacados nas sessões anteriores, que aqui são reforçados em termos diferentes, nós queremos chamar a atenção para os testemunhos de Davi, confirmando a doutrina apresentada. No primeiro, ele declara a veracidade do amparo de Deus em relação ao justo, mesmo na adversidade. Diz ele, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a descendência ou a sua descendência a mendigar o pão. O que não significa que o justo não possa ser provado até uma condição de pobreza extrema. O rei de Israel se refere aqui a uma das maldições pronunciadas na lei contra a desobediência. Neste caso, o povo será privado pela seca, guerras, pragas, de todos os meios para obter o sustento. O justo jamais incorrerá na ira de Deus para sofrer tal punição, mas estando sob tais circunstâncias, o Senhor estará com ele, e de modo providencial demonstrará esse cuidado, eventualmente se manifestando a justiça daquele que espera em Deus, ainda que sobre os seus descendentes. Olha que interessante aqui, irmãos. Prestemos bem atenção. O texto que nós acabamos de ler, e quando Deus ele vem trazer a sua ira por conta de desobediência, sobre quem está essa ira de Deus? Sobre o seu próprio povo. Por quê? Um povo que Deus usou profetas para alertar, para exortar, para corrigir, mas esse povo não deu ouvido para Deus. Eles preferiram virar as costas para o Senhor a se converter. Então Deus faz cair sobre eles o que está escrito na lei. E aí vem seca, guerra, praga, sobre tudo o povo. Porém, no meio do povo se encontravam alguns justos. E estes, mesmo estando aí numa condição de correção por causa dos outros ímpios, esses aqui contavam com uma providência de Deus, com o socorro de Deus. Mesmo naqueles momentos de dificuldade, mesmo no momento de escassez, não. Sempre tinha ali uma providência, uma bênção de Deus sobre a sua vida. É lógico que não tinha ali grandes farturas, mas também
não faltava o pão para eles. Por quê? Porque Deus sempre é a providência. É do Senhor que vem a nossa bênção. Nunca vem das coisas humanas, materiais. Infeliz é o homem que pensa que o que ele tem, as bênçãos na sua família, provém das coisas terrenas, de uma boa política monetária, econômica e por aí afora vai. Não, irmãos. A nossa bênção vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, não obstante as situações difíceis pelas quais nós tenhamos que atravessar na cidade onde nos encontramos ou no país onde nos encontramos, nós saibamos de uma coisa: o socorro vem de Deus. No testemunho seguinte, Davi relata a sua constatação acerca de um ímpio que prosperou grandemente e a muitos iludiu. E por certo iludiu-se a si mesmo, com o esplendor da sua grandeza, tal como uma árvore verde. Mas rapidamente a ira de Deus se abateu sobre ele, de tal modo, sendo esquecida a sua opulência, e ele passou e já não é. Nos versos 35 e 36. Então fica aqui a nossa atenção para esses detalhes, né, da vida do justo, os dois testemunhos aqui de Davi a respeito do justo e também a respeito agora dos ímpios. Cabe a reflexão para cada um de nós em que grupo nós gostaríamos de nos encontrar. Que nos encontremos no grupo dos justos, evidentemente, ainda que sendo perseguido, maltratado, ou até não prosperando tanto quanto gostaríamos de prosperar, mas que nos nossos olhos não esteja aí nos ímpios, né? Fazendo comparações como que se isso fosse o resultado benéfico para nós. Não, nosso olhar sempre em Deus, sempre esperançosos no Senhor nosso Deus. Chegamos à nossa conclusão. E aí eu leio. O Salmo 37 apresenta maravilhosas promessas de cuidado e misericórdia de Deus, reservadas não só para esta vida, mas para se manifestarem na eternidade. Aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor e que em tudo Ele sabe o que é melhor para nós. Pois bem, encerramos aqui a nossa leitura. Qual que é a porção de cada um de nós nos dias atuais? Saiba de uma coisa, que é a porção que Deus nos reservou. Então, seja qual for ela, uma porção aos olhos dos homens, né? Bem, né? Uma fartura enorme, ou então é bem reduzida, seja qual for, é uma porção de Deus. Então vamos nos alegrar, vamos agradecer a Deus, vamos nos regozijar na presença dEle, vamos nos deleitar no Senhor, não naquilo que nós temos de material. O deleite sempre é no Senhor. Nós estamos satisfeitos com Cristo, não é verdade? Então, quando há uma satisfação em Cristo, as outras coisas aí sim são acréscimos de Deus para nós. E aí o Senhor é conhecedor do coração de cada um na porção que Ele vai dar. E assim nós louvemos e glorifiquemos o nome do Deus Criador dos céus e da terra. Assim nós passamos, na lição de número 11, a recompensa daquele que confia em Deus, no nosso sumário com uma introdução, a exortação ao justo para não ter inveja do ímpio, a diferença entre justo e ímpio, e os dois testemunhos de Davi, tá? E também a nossa conclusão. O nosso texto áureo sugerido dos Salmos 37, aí o verso 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e até a próxima aula, querendo Deus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos
que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.